E hoje eu queria falar para vocês o seguinte, uma coisa que está me incomodando aí, que eu vejo, todo dia eu vejo uma coisa dessa, que são pessoas idosas ou pessoas mais velhas que não estão mais exigindo o devido respeito que os jovens têm que ter para com eles. E isso é bíblico, ou seja, o respeito que os mais jovens devem ter para com os mais idosos ou os mais velhos. Se você estiver com a sua Bíblia aí, eu peço que você abra na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Lá vai estar escrito o seguinte: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Aquilo que a gente aprende desde criança de respeitar os mais velhos, isso é ensino bíblico. Você acha mais diversos versículos na Bíblia falando a respeito disso, de respeitar os anciãos, de respeitar os mais velhos e tudo mais. O que acontece hoje em dia, muita gente, assim, um exemplo besta que eu vejo, mas que está me chamando a atenção é o seguinte: é a questão da terminologia, senhor e senhora. Você percebe muitas pessoas mais velhas falando para os jovens o seguinte: você não precisa me chamar de senhor não, me chama de você, me chama de você. Ou seja, você está criando na cabeça desses mais jovens que a relação de hierarquia entre o mais velho e ele não existe. Ou seja, eu chamo ele como você, como se eu estivesse chamando o meu colega, o meu amigo, e a hierarquia acabou. Ou seja, eu começo a pensar que ele é um igual a mim. E não é. A pessoa mais idosa, a pessoa com mais experiência, ela hierarquicamente dentro de uma sociedade, ela está acima de você. Você tem que respeitar essa pessoa mais velha. Isso é um mandamento, um dever moral, cívico. A sociedade vai entrar em colapso se isso se inverter. Você começar a dar mais poder aos jovens do que às pessoas mais idosas. A gente já vive numa sociedade complicada, a gente já vive num momento em que a juventude é idolatrada e tanto a infância quanto as pessoas mais experientes, os idosos e tal, eles são descartados. Como se a idade boa, a idade de tudo que ocorre bom, é a parte da juventude. E isso é um engano. É um engano porque nós dependemos da experiência de vida das pessoas idosas. E eu não estou falando só a respeito do conhecimento técnico e cultural que a pessoa idosa tem. A pessoa idosa, ela tem conhecimento de vida, coisa que falta aos jovens. O jovem às vezes tem muita força, muito ímpeto, muita vontade de querer mudar as coisas, mas não tem a experiência necessária. Por isso que é importantíssimo você conciliar uma coisa com a outra. E isso é uma coisa que está me incomodando, e se você tem essa mania ou esse costume de não exigir que os jovens te chamem de senhor e senhora, repense. Pense a respeito disso, pense que você não está fazendo mal para esse jovem, que vai acabar te desrespeitando logo mais para frente, e também pense internamente quanto a você mesmo. Será que você não está desvalorizando a sua idade? Será que você não está desvalorizando a experiência de vida que você tem? Será que você não está querendo envelhecer e está achando que ser jovem é a melhor fase da vida? Então, reflita a respeito disso e um bom domingo a você aí. Boa semana que está se iniciando. Forte abraço e até a próxima.